Quando você pensa na dupla Bebeto e Romário, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? 17 para o final. Lá vem Brasil. Cadê o gol? Romário, parte o machinho. A esperança é sempre você. Vai, Romário. Vai, Romário. Acredita. Faz, Bebeto. Faz, Bebeto. Faz, Bebeto. Gol! 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 Dupla histórica da seleção brasileira, Bebeto e Romário conseguiram um feito raro também por clubes. Se tornaram ídolos de Vasco e Flamengo. Curiosamente, apesar de serem quase da mesma geração, Bebeto é 2 anos mais velho, atuaram muito pouco juntos pelos rivais. E a última delas ocorreu exatamente pelo Vasco. E é essa história que eu conto para vocês hoje aqui no vídeo. Nascido em 1964, Bebeto despontou para o futebol com a camisa do Vitória, em 1982. No ano seguinte, conquistou o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, jogando ao lado de Mauricinho, Giovani, Jorginho e Dunga, que também brilhariam com a camisa vascaína nos anos seguintes. As boas atuações pelo rubro-negro baiano e pela seleção de base despertaram o interesse do Flamengo, que o contratou ainda em 1983, com apenas 19 anos de idade. 2 anos após a ida de Bebeto para o Flamengo, Romário faria sua estreia como profissional pelo Vasco. O baixinho entraria na vitória vascaína sobre o Curitiba por 3-0 em São Januário, substituindo o Mário Tilico, outra cria da base cruzmaltina. São Januário, no primeiro tempo não fez gol, mas no segundo, Mário Tilico sofreu pênalti. Roberto bateu e fez 1-0. O primeiro gol de Romário como profissional saiu apenas no dia 18 de agosto daquele ano, no amistoso contra o Nova Venécia do Espírito Santo, 6 meses após o seu primeiro jogo. O artilheiro marcou 2 vezes na goleada vascaína por 6-0 e não parou mais de balançar as redes. No Carioca de 85, disputado no fim do ano, o camisa 11 marcou 11 vezes em 21 jogos, ficando atrás apenas de seu companheiro de ataque, Roberto Dinamite, que marcou 12 gols. Entre 1985 e 1988, Romário e Bebeto seriam rivais vestindo as camisas de Vasco e Flamengo. Neste período, os dois se enfrentaram 12 vezes, com 5 vitórias vascaínas, 3 empates e 4 triunfos do rubro-negro. Apesar de Romário ter sido um goleador mais impetuoso que Bebeto, foi o baianinho que balançou as redes mais vezes nesses duelos dos anos 80, marcando 5 gols, um a mais que o baixinho. Rivais durante 4 temporadas no futebol carioca, Bebeto e Romário iniciariam a dupla histórica durante as Olimpíadas de Seul, em 1988. Convocados por Carlos Alberto Silva, os dois fizeram parte da geração que conquistou a medalha de prata, melhor resultado até o ouro obtido por Neymar e companhia em 2016. Junto da dupla, outros nomes que fariam história no Vasco, como os laterais Jorginho, Luiz Carlos Vinck, Mazinho, o volante Andrade, ídolo do Flamengo e campeão brasileiro pelo Vasco em 89, e o meia Giovani, o Pequeno Príncipe. Outro que defendeu o Vasco e fez parte daquele grupo foi o atacante João Paulo, que teve rápida passagem por São Januário em 1995, além do zagueiro Ricardo Gomes, que no Cruzmaltino se sagrou campeão da Copa do Brasil em 2011 como treinador.
Romário acabou como artilheiro das Olimpíadas, com 7 gols marcados, mas o ouro terminou nas mãos dos soviéticos. Bebeto, por sua vez, iniciou a competição no banco de reservas, mas conquistou a vaga de titular nas quartas de final contra a Argentina, entrando no lugar de Careca. Brasileiro, meu povo! Enche o peito e confira comigo no replay! Romário! É dele a camisa número 11. Quando eram jogados redondos 11 minutos do segundo tempo. O artilheiro da Olimpíada aumenta a sua vantagem e a do Brasil em cima da Austrália. O ano de 88 marca também o fim da rivalidade da dupla, com a ida de Romário para o PSV da Holanda. O jovem Sorato assume a sua vaga durante o Campeonato Carioca, mas o time não emplaca e o Vasco vai atrás de um reforço de peso para repor a saída do baixinho e contrata ninguém menos do que Bebeto, ídolo do Flamengo. Uma negociação que marcou época no futebol brasileiro e aumentou ainda mais a rivalidade entre os dois clubes. Enquanto Romário começava a brilhar na Europa, marcando 26 gols em 34 jogos em seu primeiro ano na Holanda, Bebeto comandava o Vasco para o seu segundo título brasileiro, encerrando um jejum que já durava 15 anos sem uma conquista nacional. Tá de costas pro gol, mexeu com a bola, Zé do Carmo levantou, bola passou no desvio, Bebeto! Gol! Da Gama, Bebeto, fazendo a festa da torcida do Vasco, em Santos, no estádio da Vila Belmiro. Confira agora 1 para o time do Santos, 1 para o Vasco. Bebeto, você conferindo a repetição do lance. Atuando ao lado de craques como Bismarck, Mazinho e William, Bebeto disputou 12 jogos e marcou 6 gols na campanha vitoriosa do Cruz Maltino naquele ano. Perigoso, o toque, bola perigosa pro Tita. Levantou, voltando o Bebeto! Gol! No Vasco da Gama, Bebeto! Bebeto permaneceria em São Januário até o fim do Brasileiro de 92, quando se sagrou artilheiro do campeonato pela primeira e única vez na carreira, marcando 18 gols. Esse vale a pena ver de novo, não vale? Bebeto agora é o líder absoluto com 9 gols, líder dos artilheiros. Ao final da competição, Bebeto se transferiria para o La Coruña, da Espanha, encerrando a sua primeira passagem pelo clube, marcando 59 gols em 115 jogos disputados. Por coincidência ou destino, Romário e Bebeto se reencontraram como rivais no futebol espanhol, com a ida do Baixinho para o Barcelona na temporada 93-94. E assim como nos tempos de Flamengo e Vasco, um equilíbrio nos duelos com um gol e uma vitória para cada lado. Rivais no Rio de Janeiro e na Espanha, Bebeto e Romário voltam a se reencontrar em 94, novamente com a camisa da seleção brasileira. Só que dessa vez, ao contrário das Olimpíadas, com final feliz. Medalha de prata nas Olimpíadas de Seul, em 1988, Bebeto e Romário brilharam na Copa do Mundo de 94 e conquistaram o tetracampeonato mundial com a seleção brasileira. Após brilharem na Espanha e no Mundial, Bebeto e Romário se reencontram no Flamengo em 96, mas sem sucesso. Com o Baixinho voltando de rápida passagem pelo Valência, a dupla fez apenas um jogo junto, contra o Internacional, no Maracanã. Partida em que o camisa 11 deixaria o gramado mais cedo, apenas 40 minutos de jogo, sentindo uma lesão na coxa. Antes do fim de 96, com o insucesso da dupla na Gávea, Bebeto se transferiu para o Sevilha, da Espanha, onde disputou apenas 5 jogos antes de retornar ao Brasil, em abril, para vestir a camisa do Vitória, clube que o revelou. Romário, por sua vez,
faria mais uma rápida passagem pelo Valência, no fim de 97, retornando novamente ao Flamengo em 98. Vivendo amor e ódio com a torcida, como foi durante quase toda a sua carreira, o atacante deixaria o clube no fim de 99, após ser afastado de um jogo por indisciplina. A briga com os dirigentes rubro-negros selaria o retorno de Romário ao Vasco. De volta a São Januário após mais de uma década, Romário viveria o seu ápice como artilheiro na carreira. Mesmo não conquistando o Mundial de Clubes, que era o grande objetivo do Vasco em 2000, o Baixinho conquistou no seu ano de retorno o Brasileiro e a Mercosul, sendo fundamental na equipe. E o Vasco vem, vai lá pra dentro da grande área, olha a jogada, vai bater pro gol, olha a chance, gol! Extraordinária, brilhante, vai pra história, na chegada, olha o Romário, botou lá dentro, 4 para o Vasco, 3 para o Palmeiras. Em 72 jogos disputados com a camisa Cruz Maltina em 2000, o artilheiro balançou as redes 66 vezes, seu recorde pessoal e também do clube. Juninho Paulista lançando, a chegada do Juninho Pernambucano, cruzamento para a área, Romário, gol do Vasco dele, Romário! Campeão brasileiro e da Mercosul, o Vasco inicia 2001 como um dos favoritos ao título da Libertadores, mas acaba caindo para o Boca Juniors nas quartas de final, após emplacar uma série de 8 vitórias consecutivas nas fases anteriores. Com a queda precoce na competição sul-americana, o elenco cruzmaltino passa por uma reformulação. Nomes como Nasa, Paulo Miranda, Jorginho, Viola, Pedrinho, Alex Oliveira, fundamentais no time de 2000, deixam o clube, que passa a apostar em jovens como Bote, Siston e Léo Lima, e no retorno de um velho conhecido do torcedor, Bebeto. 12 anos após a sua primeira chegada a São Januário, o baianinho retorna à Colina para um último adeus. Agradecer essas pessoas que acreditaram em mim, que confiaram em mim, né? Eu tô super feliz pela vitória, né? Rivais nas décadas de 80 e parceiros de seleção nos anos 90, Bebeto e Romário teriam uma nova oportunidade de jogarem juntos. E a gente vai tentar repetir aqui no Vasco o que a gente fez na seleção. É a realização de um sonho voltar a jogar com ele, Bebeto? Tenho dúvida disso. Aos 37 anos de idade, no entanto, Bebeto já caminhava para o fim de sua carreira, que se encerraria na temporada seguinte, na Arábia Saudita. Sua reestreia aconteceu contra o Atlético Paranaense em São Januário. Bebeto entrou nos minutos finais, substituindo o Bote. Romário, porém, não atuaria na goleada por 4-0 do Cruzmaltino. O primeiro gol de Bebeto após seu retorno saiu no empate em 2-2 com o Botafogo de Ribeirão Preto, em sua terceira partida após a volta, novamente sem o Baixinho em campo. O segundo e último tento do atacante com a camisa vascaína aconteceu em outro empate, dessa vez por 3-3 com o Sport na Ilha do Retiro, onde formou dupla de ataque com o Euler. Na ilha. Final, Sport 3, Vasco também 3. O reencontro com o Romário aconteceria na rodada seguinte, enfrentando o Bahia no Rio de Janeiro. Assim como ocorreu no Flamengo, porém, a dupla não mostrou o mesmo entrosamento dos tempos de seleção brasileira, e o time acabou perdendo por 1-0. A despedida da histórica dupla, no entanto, não poderia ser de forma melancólica. Bebeto ainda entrou em campo na derrota para o Paraná por 2-0 e na goleada vascaína por 3-0 sobre o Cruzeiro, com 3 gols de Romário. O último ato da dupla, no entanto, precisava de um jogo e de um palco maior. 6 de outubro de 2001,
Maracanã, Vasco e Flamengo. O Vasco entra em campo com Elton, Rafael, Odivan, João Carlos e Gilberto, Bóvio, Donizete Oliveira, Fabiano Heller e Léo Lima, Euler e Romário no ataque. Do banco de reservas, Bebeto assiste Gilberto abrir o placar numa bela cobrança de falta, e o baixinho ampliar antes mesmo do intervalo. Um jogador que tenha mais precisão. Gilberto passou! Gol! Gilberto! Pra explodir o torcedor do Vasco em todo o Brasil. O lançamento é legal, a condição é boa. Euler partiu, Romário esperou. No retorno para o segundo tempo, Romário completa o seu show. Mais 2 gols e a consolidação da goleada cruzmaltina. E com isso fica o espaço todo aqui, vai Deva. Olha a condição legal, partiu, Euler dominou, prendeu, Romário pediu, bola pra ele, tocou, gol! Linha de impedimento, como o Júnior chamou a atenção. Ó o Romário, segundo pau. Partiu, é pro Romário, gol! Com a vitória garantida, o técnico Hélio dos Anjos saca o volante Bóvio e lança Bebeto em campo para fazer o que seria sua despedida do Vasco, do futebol brasileiro e também da dupla com Romário. O baianinho ainda teve tempo de iniciar a jogada do 5º gol, anotado por Euler. O lançamento passou pelo bote e pegou a sobra! O ex-vascaíno Bruno Carvalho, já nos acréscimos, faria o de honra do Flamengo, fechando o placar em 5-1 para o Vasco. Uma goleada do tamanho da dupla. E aí, deu saudade dessa dupla? Então faz um negócio, se inscreve aqui no canal que toda semana tem um vídeo novo falando um pouco de história do Vasco. Vai faltar semana para tanta história. Saudações!